todas as dificuldades que todos os ensinos públicos têm no Brasil. Na verdade, é até um pouco pior, porque a gente sofre de uma falta muito grande de professores qualificados. Então, você tem o ensino público de português que é capenga em vários lugares e, obviamente, a gente não pode generalizar, né? Você tem algumas escolas públicas do Brasil que são muito boas, são de excelência, só que elas são meia dúzia. A maioria das escolas públicas do Brasil ficam em lugares muito afastados ou atendem a uma população muito mais carente e que você não tem a bagagem de casa, né, das pessoas. Então as pessoas já não têm, às vezes, o auxílio dentro de casa dos pais, não tem uma família estruturada, o aluno já não enxerga bem a utilidade das coisas, a realidade desse aluno já não permite que seja fácil o processo de aprendizado, porque é um processo de aprendizado que inclui romper com a maneira como ele pensa, a maneira como ele age, com algumas coisas que ele considera como verdadeiras, que ele aprendeu de casa ou, enfim, da rua, né? E o terceiro ponto que a gente tem frágil são os professores, né? Os professores da escola pública são, em geral, mal formados, né? Ou então são professores que não têm lá muita habilidade naquilo. A gente tem um sério problema hoje no Brasil de formação de professores, né? Que os bons professores, aqueles que têm boas oportunidades, vão para as escolas que pagam melhor, então eles vão para as escolas particulares, aquelas que vão dar uma grana preta para eles, e os professores que acabaram tendo um ensino um pouco mais precário, né, o ensino de uma licenciatura mesmo, com aulas, tudo como eles poderiam ensinar, acabam tendo um ensino acabam tendo um ensino mais precário e acabam indo para as escolas públicas, porque essas escolas públicas, pelo menos, é um concurso, né? Então, aí é um ótimo emprego para eles, né, que já não tiveram uma formação lá muito boa, e tem vaga rodo, tem muita vaga para dar aula em escola pública, né? Então, essa vaga, como eles estão desesperados por mais professores, a qualidade desses professores tende a baixar, porque tem alguns muito bons, mas não tem filtro, né, o filtro não é muito bom, né? O máximo que eles fazem, se você vai mal no concurso, é te jogar para uma escola mais afastada de onde você mora. Mas, no geral, eu conheço muito pouca gente que foi reprovada em concursos para dar aula na rede pública, aqui, pelo menos aqui, como eu conheço do estado de São Paulo ou municipal, né? Então, eu acho que esse é o primeiro problema que a gente tem em todas as disciplinas do ensino público, então o ensino de ciência fica prejudicado. Agora, por que o ensino de ciência é mais prejudicado que os demais? Porque ele, ainda por cima, ele é um ensino delicado de abordar. Porque, não é só você falar com a pessoa. Muitas vezes você iria requerer um laboratório, você ia requerer trazer materiais para os alunos poderem ver, e às vezes você não pode, às vezes você não tem licença, às vezes você não tem espaço, às vezes você não tem dinheiro, tá? Então fica muito difícil você ficar só no giz e saliva. É uma coisa que português, matemática, é um pouco mais simples. Tá, óbvio, você pode ter uma aula de português super legal indo na pinacoteca ou pegando livros diferentes, você pode ter uma aula de matemática super legal demonstrando as coisas no laboratório, mas você pode ter uma aula de português e matemática sem nenhum desses recursos, só com o professor, a lousa e o giz, né? Agora, se você tiver uma aula de ciências, no geral, sem a ajuda de um laboratório, sem você poder mostrar os materiais, fica um pouco mais trabalhoso, né, para o professor ter que ficar mostrando para os alunos uma coisa que muitas vezes eles nunca viram, não sabe o que é, e que seria muito mais fascinante, né, deixaria o aluno muito mais interessado se ele pudesse ver as coisas acontecendo, sabe, se puder ver ali sei lá, fazer, como posso dizer, tem várias coisas assim, fazer um experimento de física, fazer um experimento de química, sabe, demonstrar alguma coisa em biologia, sabe, essas coisas são muito mais atrativas, né, é muito mais legal para você chamar a atenção do aluno. Então, sem dinheiro também fica mais difícil para você fazer isso. E você também tem um último problema, um último agravante, que é que muitas vezes o ensino de ciências, ele afronta, ele ofende pessoalmente. Há alguns princípios que a pessoa possa ter trazido de casa, não sei o que, falam já de famílias mais bem estruturadas. Ou então da opinião dos colegas em geral, né? Os alunos, eles se pegam muito mais em opiniões dos colegas, mesmo do que nas opiniões de casa. Então, se os colegas concordam que determinada coisa é uma coisa que, sei lá, não está correta, se você é o professor e vai ensinar o oposto, aí é capaz que você apoie também, né? Eu já tive casos de
colegas meus professores que pararam simplesmente de dar determinados conteúdos em sala de aula, porque viram que gerava mais problema do que outra coisa, e se preocupavam mais em dar outros conteúdos. Na verdade, você não tem como ensinar ciências, por exemplo, se você não tiver um Estado laico. Bom, o exemplo disso são as escolas adventistas. O ensino privado no Brasil não é necessário que seja laico, não tem essa obrigação de ser laico. Tá? A única coisa que o MEC exige dos ensinos privados é que eles mantenham aquela grade horária lá que eles têm que ter. Então, no ensino adventista, por exemplo, eles são obrigados a ensinar a evolução, ensinam do jeito dele, porque o MEC também não avalia a qualidade desse ensino, né, de como que ele é ensinado, apenas avalia se foi ensinado, né? Então, a gente ensinou evolução? Ensinou. Não interessa que você falou um monte de bosta lá e um monte de pataquada sobre evolução. Está escrito lá que você ensinou. Isso é o que exige-se. Só que, como não é uma escola laica, os alunos eles têm todo um enviesamento da realidade para o ponto de vista daquela religião deles. Tá? E não só isso é prejudicial do ponto de vista da ciência, porque o ponto de vista de uma das religiões, e agora eu falo como cientista, né, se você, esse ponto de vista, por exemplo, criacionista, dilúvio, e todas essas coisas, é um ponto de vista errado. Ponto, eu não estou sendo preconceituoso dizendo isso, mas é um ponto de vista errado, ele não se sustenta nas evidências. Então, já nem deveria ser ensinado para mim, né, se o mundo fosse o mundo do Pirula, né, mas já que o mundo não é do Pirula, né, eu aceito que ele seja ensinado nas aulas, né, do ensino privado, que tenha esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento, né, Agora, o que sai da escola adventista? Eu conheço vários seguidores meus, eu tenho só um recorte anedótico disso, eu não tenho um recorte bom disso daí, mas o que sai da escola adventista, né, que é um ensino muito bom, aliás, não é um ensino ruim, não, é um ensino muito bom, mas por ter esse viés religioso, os alunos que eu conheço, que vieram falar comigo por comentários, por vídeos, tal, não sei o quê, eles falam basicamente a mesma coisa. Olha só, eu fui doutrinado a pensar como se fosse um adventista, a família dele não era adventista, né, então, porque eles aceitam alunos de todas as religiões. E como você lida com isso? Eu falei assim, eu achava uma pataquada, né, alguns achavam uma pataquada, e não se convenceram. Outros se convenceram plenamente do ensino adventista e concordam com tudo que fala, tá? Mesmo que a família não seja adventista. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque o mundo não é adventista. O mundo não é adventista, digo isso de passagem, o adventismo é uma religião minoritária no Brasil. Então, é muito interessante você ser criado numa religião minoritária. Mas, e quando esses alunos saírem e forem conviver com espíritas, forem conviver com alunos, com pessoas do candomblé, da Umbanda, que tem um monte no Brasil, um monte, tá? E com alunos católicos, que não sejam alunos, colegas católicos, sabe? E como que essas pessoas vão fazer para conviver com essas coisas daí, se você é ensinado, se você é doutrinado de que a verdade é uma só e o resto é todo mundo errado? Entendeu? É meio complicado de você agir dessa forma. Então, eu acho que o ensino tem que ser laico. Como a nossa lei permite que o ensino privado seja confessional, pelo menos o ensino público tem que ser laico. O Estado não pode financiar uma determinada religião. Isso está errado. E é isso que acontece eventualmente com algumas bizarrices, que nem os caras falando lá que vão votar não sei o que na Bahia lá para rezar o Pai Nosso. Na Bahia tem as escolas que obrigam a rezar o Pai Nosso, falando que o Pai Nosso é ecumênico, porque ele está na Bíblia, mas ele está na Bíblia tanto católica quanto protestante. E seria risível se isso não fosse na Bahia, que é o lugar onde mais tem religiões de origem afro, né? Então, quer dizer, é um absurdo você pensar com cabeça tão restrita, né? Como se só a Bíblia fosse a verdade e que as religiões do mundo, na verdade, são as divergências da própria Bíblia. Né? Então, tem os adventistas, tem os metodistas, tem os batistas, tem os católicos, sabe? E não pensar que a gente tem religiões que não tem absolutamente nada a ver com Bíblia. Né? Então, sei lá, eu vejo como perigoso o Estado não ser laico. E, sei lá, eu também vejo como perigoso as empresas privadas não serem laicas também, as escolas privadas não serem laicas. Mas aí é mexer com outro vespeiro que eu não vou falar aqui. Então deixa eles lá, tá? Pelo menos o ensino público sendo laico. Eu acho que aí o aluno já consegue ter um pensamento crítico, né, muito melhor, já consegue ter um pensamento reflexivo muito melhor. Até porque, quando você tem obrigação, por exemplo, de aula de religião na escola pública, tem que ser aula de religiões, né? Não pode ser aula de uma religião. Então você tem um professor, geralmente de filosofia ou de história, e ele vai te ensinar várias religiões.
Pô, isso é muito legal. Isso, inclusive, é uma proposta do Daniel Dennett, né, aquele escritor conhecido. Porque a maioria dos alunos que tem preconceito com outras religiões é porque não conhece as outras religiões, não convive com elas. Então, você apresentar outras religiões para elas, para essas pessoas, é fundamental, porque elas aprendem a diversidade e as divergências que acontecem. Então, sei lá, eu fico preocupado quando a laicidade do Estado é ferida, né? Mas as pessoas, pelo visto, adoram isso. Então,